naquela época, no nosso país, ainda não existia, ou se existia, a internet era para pessoas ricas, do alto nível. Nós chamamos aqui de alto nível. Não era para 90, nos anos 90 era para pessoas ricas, para a sociedade alta. Nem média ainda era difícil, era assim para o do nível alto. Então, para aqueles que estavam no nível baixo, mais baixo e médio, então era necessário que aquilo que a mídia atualmente está a realizar, ele tinha que me tornar um mendium. Sabe o que é um mendium? É um canal. Mendium significa canal, ok? Uma via de acesso para a comunicação de algo, ok? Ou meio de informação, onde passa um meio para informação, então era considerado mendium, um canal dos espíritos. Eu falava, os espíritos falavam por mim. Eu abria a boca, os espíritos falavam por mim. E quando estivesse alterado, as pessoas que estivessem ao lado davam conta de que não era eu. Eu tinha um tom, meu tom de voz não é este, era mais grosso. Quando estivesse nervoso, as pessoas que estivessem ao meu lado, eles davam conta que alguma coisa está mal. Ou não era eu, mas alguma coisa estava. Assim que eu gritava, parece como se fossem muitas vozes a falar ao mesmo tempo. E as pessoas que estavam de lado assustavam. Eu aprendi para ser um mendium e conquistar primeiras instâncias a família, ou conquistar o coração de um membro da família consagrada a Deus, as pessoas fiéis. O que eu aprendi? Estamos a falar de artimanhas de Satanás, ardis de Satanás. O que vai acontecer, principalmente nos últimos dias? Estes fazem parte dos últimos dias. São os métodos que alguns continuam a utilizar, que estão lá, continuam a utilizar este meio, mas de forma diferente, não mais como naquela época que nós vivíamos, nos anos 90. Eu era um canal. Os espíritos me usavam, eu ia na casa de pessoas que tinham filhos semelhantes, que tinham minha idade. O que eu fazia lá? Eu ensinava essa criança, como eu, que tinha a mesma idade que eu, como essa família era consagrada, até as crianças também eram consagrados, e era difícil acesso aos espíritos lá. Então, eu como membro, como filho, como pessoa, Deus utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Satanás também utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Deu para entender? Então, era essa pessoa para conquistar o coração de uma pessoa também lá. Era um canal. Assim que esta casa procurava amizade, eles me ensinavam como criar amizade, como conquistar o coração através da fala desta criança semelhante a mim. E esta criança aceitava brincar comigo, eu entrava na casa. Muitas vezes não era permitido a entrar na casa deles por causa dos anjos que protegiam esta família. Mas quando eles estivessem fora, eu tinha acesso a entrar em contato com esta criança. Então, entrava em contato com a criança e, nas nossas brincadeiras, eu ensinava como chorar, ensinava, às vezes, como cantar, ensinava como brincar. O cântico era de forma de que estivesse a invocar a presença dos espíritos e expulsar o quem? O Espírito de Deus que estava dentro dele. É desta forma. Enquanto ele cantava, ele pensava simplesmente que é um cântico qualquer, mas dentro de mim eu sabia que era um cântico para invocar a presença dos espíritos nesta criança, para que se torne um canal para a entrada dos espíritos naquela casa. Cântico, que são as músicas, através da música, através de brincadeiras, através de choro, como chorar, de forma que ele estivesse a chorar, também estava a invocar a presença dos espíritos, sem que ele soubesse que eu estava lhe instruído desta forma. E assim penetrava nas casas das pessoas que não eram permitidas a entrada dos espíritos. Sim, e dos agentes noturnos. Agentes noturnos são agentes ativos que utilizam a magia negra para assassinar. Que são assassinos, são feiticeiros, bruxos, que matam para ter mais lucro, para subir do nível. É obrigatório matar, de acordo seguindo as suas agentes. Então, essas pessoas não eram permitidas a entrada por causa dos anjos de Deus, que protegiam essas casas. Então, com este método, é só para dizer que, lembrando desse método, atualmente, já não existem mais pessoas assim. Agora existe. O que acontece? Na tua própria casa, existe um meio, um canal, em que eles entram. Sabe o que é esse canal que é? Chama-se televisão. Televisão.
é um dos meios que eles utilizam. Agora já não é mais uma pessoa para ensinar o teu filho a cantar, para ensinar agora o canal já está dentro, a televisão é que ensina agora ao teu filho a invocar a presença dos espíritos. Talvez você está a ouvir um boneco, aquele boneco está a cantar uma música que não é nem inglês, nem francês, nem é uma língua que não é falada neste mundo, mas eles estão a cantar essa língua, então ficas a saber. E se vocês estão ali, o boneco está a falar em português, mas está a cantar uma música em inglês, só percebe? Procura saber a letra daquela música. Antes do teu filho, então ensinar o teu filho a invocar a presença dos espíritos sem que eles dê conta, sem que teu filho dê conta. Então são estes meios. A televisão, é só para não falar, a pessoa que inventou a igreja de Satanás no mundo, nos Estados Unidos, ele mesmo disse, no seu discurso ele disse, de forma livre, ele dizia, muitas igrejas que existem atualmente são igrejas de Satanás, mas vocês não sabem. Muita gente vai para lá sabendo que estão a adorar a Deus, mas são igrejas de quem? De Satanás. E eu não preciso que você veja na minha própria igreja, porque a igreja de Satanás está na tua própria casa. A televisão é um meio que nós utilizamos para a entrada dos espíritos nas vossas casas. Sério ou não? As novelas, antes da realização de uma novela, de um filme, primeiro existe sacrifício de pessoa. Sabias disso? Existe um ritual que todos os atores têm que realizar. Os atores principais passam por um processo de ritual para que eles recebam poder, para convencer as pessoas que estão a assistir de forma sobrenatural. Você não sabiam disso? Acontece isso. Você não acompanha um capítulo, aquele desejo que vai nascer dentro de si para acompanhar mais outro capítulo, aquela ansiedade de você ter para acompanhar mais outro capítulo, são os meios que Satanás utiliza, são os meios que os demônios dão, é um poder que os demônios dão a esses teatros, eles amaldiçoam. Nós chamamos de maldição, mas eles abençoam, ok? Para eles se abençoar, eles abençoam. Para que os espíritos utilizem os seus poderes para conquistar corações. Acompanhar, mesmo não querendo, você vai ver. Mesmo não querendo ver, você vai ver o primeiro capítulo, vai te dar ansiedade de ver o segundo capítulo. Vai te dar sempre a vontade de acompanhar aquilo, vai criar dentro de si um desejo. Quem cria são os espíritos. Você não quer ver, mas és obrigado a ver por causa do desejo que está nascendo dentro de si. Eles criam esse desejo. Filmes, a mesma coisa. Músicas, a mesma coisa. E outras coisas também.